Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solado, a sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente do futebol, porque tá dando uma draga. Felizmente não tenho coisa para me preocupar, né? Sou americana. Como sempre, eu sou o André Paz e estou na companhia de Thiago Zuma. Scream for me, Solada! Scream! Scream for me, Solada! Pior que essa semana eu fui por conta por conta de fazer de me preparar para o podcast de hoje. Eu fui no site do Bruce e ele mantém o screamforme.com, que eu acho um dos endereços mais legais de ponto .com, Mas tem assim. que ser, né? Deve estar registrado no nome dele, assim. É, Inclusive, mas, capaz de derrubar a gente tomar strike porque a gente utilizou o termo sem pagar direitos autorais. mas eram os dois melhores endereços da internet, o screamforme.com e o manowarkingsoftheroad.com. Acho que é aquela coisa bem 1998, assim, tipo, descobrindo a internet, assim, tipo, os caras registrando. Mas depois a gente volta pra 98. Eu mexi com o Thiago, que assim, tipo, como é que é? A várzea do futebol brasileiro, você chora num dia, você comemora um pênalti roubado no outro. É um negócio medonho. É, tipo É, assim. mas titio Carlitos, né? Tá aí, o Carlinhos vem aí, o bicho vai pegar, né? Como já tá falando aquela torcida organizada fake da Ambev ali. Ele veio mesmo. Eu confesso que eu tava achando que nem ia rolar, assim. Até teve um meme, né? Do cara chegando no aeroporto. Quem é você? Cadê o cara que me contratou? Exatamente. Ah, o cara que te contratou não tá mais aqui, entrou em outro lugar. É, mas eu gostei daquele vídeo que. Acho que eu joguei no grupo lá, que é o cara dublando o Carlo Ancelotti chamando ele daí. O Gemerson. Aquele pra mim foi o melhor. Não vi. Hoje, aliás, saiu. A gente tá gravando na terça-feira, dia 27. Uma dessas contas malucas que só o Threads te republica, de que parece que a gurizada mais nova do Grêmio tá sofrendo com o psicológico. Tipo, o pessoal tá sentindo. Por que será, entende? Tipo, amigo, futebol, cara. Tipo, você tá jogando no time profissional. A gente tá aqui dando a cara a tapa no YouTube, lidando com um monte de coisa. A gente lida com um monte de coisa do trabalho. Tipo, cara, veja bem. Joga, entende? Falando em lidar com um monte de coisa do trabalho, falar de uma banda que trabalhou hoje. Falar de uma banda que trabalhou hoje, finalmente trabalhou. Como é que é? Essa terça-feira é o primeiro dos. São dois shows na Hungria, do Iron Maiden, abrindo. Budapeste. É. Bela cidade, minha cidade, acho que é a cidade mais bonita da Europa que eu conheço. Eu lembro quando foi. Eu lembro de tu E comentando. duas vezes já tem que voltar, assim que for permitido. Já se bem que hoje não tá um lugar muito agradável a Hungria, né? Mas Mas eu acho que foi um lugar massa, foi uma turnê massa e tinha um pouco de expectativa, como é que é, se a gente parar pra pensar. Uma turnê que tudo leva a crer que pode ser a última turnê. Não dito que é a última turnê, mas com um ar de é, rapando o taco. tem um ar de final, né? Tem um ar de finalização essa Não vamos turnê. dizer para não chorar, mas como é que é? Vamos falar tecnicamente. Não vamos dizer para não chorar, mas eu me espantei de ver bastante brasileiro que foi. Então eu imagino que também está se criando. Tipo, isso é uma coisa que o Iron Maiden é muito mestre em agendar. Já agendou na galera o senso de veja enquanto pode. Então a galera Acho que vai. a saída do Nico, assim, ele pode ter dado mais alguns anos para Iron Maiden, mas deu uma sensação de finitude para a banda. Acho que de olhado, tipo, talvez não role mais. Eu não duvidaria que lançassem mais um disco ainda. Não acho impossível. Mas, sinceramente, eu não vejo mais muito futuro. Não sei, tem que ver como foi esse show. O que eu ouvi dos vídeos, assim, tava até bom, assim, tava... Simon Dawson estreou hoje. Tava algumas músicas, tipo Hello Be Thy Name, Iron Maiden, estavam mais rápidas, como elas deveriam ser sempre, né? Então, dá pra perceber que talvez fosse o Nico. O show teve 2 horas de duração. Normalmente o show da Iron Maiden tinha 1h40 no máximo, então eles fizeram um set mais longo. Então, talvez o Nico já fosse um fator limitador já há algum tempo pro Iron Maiden, né? Mas vamos ver. E como é que é? E eu acho que uma coisa que a gente já falou lá atrás, ano passado, assim, felizmente o Nico saiu e tá vivo. Então, beleza.
Move On, ah, Ah, sim, né, não sabe, acho foi que nada traumática a saída, foi uma saída legal, assim. Pôde fazer sua despedida. tava rindo, tava lembrando hoje. Tipo, por exemplo, se a gente fizer uma analogia, talvez, com os grandes e com os vizinhos, literalmente, tipo, como é que é, sogros. Os Stones tiveram a troca do Charlie Watts, mas foi um motivo triste. Mas ok, a banda segue, a banda segue. Aqui não, aqui felizmente o motivo é triste, mas a pessoa tá ok, eu preciso me tratar, me deixa pisar leve na vida, aproveitar a vida. Então, eu acho que esse é um ponto. Como é que a piada que um amigo meu fez? Olha lá, agora você consegue ver o baterista atrás do kit. Então, tipo, temos uma primeira grande mudança hoje. Eu confesso que eu até me espantei, mas depois eu até achei legal. Eu falei, cara, é uma bateria mais simples, né, sabe? Ele tem, né? O jeito do Simon Dawson, pelo que eu vi do show do British Lion, ele é mais pedreiro, assim. Ele não é ele é um baterista mais retão, mais sólido, assim. E não é de inventar tanto. Então, talvez dê velocidade para as músicas, tire um pouco do groove meio jazzy que o Nico tinha, mas que o Nico também não estava dando mais direito isso, então. Mas que também tem aquela coisa, como é que diz assim, mas que talvez seja legal porque assim, isso talvez compense com um pouco de força da bateria, uma tirada de pé de acelerador que talvez o resto da banda vai dar. E, e aí uma coisa Talvez que eu, consiga colocar mais o pé no acelerador, eu acho. Talvez talvez, isso estivesse fazendo falta, assim. Sabe? O Nico não tava dando, assim. O Nico tava devagar mesmo, essas músicas estavam mais lentas. e uma coisa que me chamou a atenção, eu vi o pessoal comentando assim, Adrian Smith resolveu tirar as guitarras do armário, resolveu. Já não sei, assim, eu vi, não prestei muita atenção nisso, Eu assim. vi alguns comentários, tipo assim, guitarras, tipo assim, uma Ibanez antiga que ele usou, sei lá, em 83, uma outra guitarra, não lembro qual o modelo, mas era uma guitarra também de 84, tipo assim, alguém falou, tipo assim, olha, ele tirou a velharia do armário, tá colocando as velharias pra jogo. Eu falei, opa, opa. Aí é quando tiver bootlegs em qualidade melhor, né? Dá pra fazer um julgamento melhor quanto a isso, né? Saber até se os timbres melhoraram, mudaram alguma coisa. Aliás, como é que é? Enquanto você vai falando, vamos fazer. Eu acho que eu perdi a minha senha. Como é que é? O glorioso Daima 12, entende? Tema 12. E eu acho que eu perdi a minha senha. Não. É, assim, já pipocaram uns videozinhos bem gravados de YouTube, assim, da galera que não obedeceu o Rod Smallwood, né? O Rodolfo Pau Pequeno, que tinha pedido pra galera não filmar, né? Um outro monte de coisa, mas eu acompanhei partes do show com um cara que tava fazendo live durante o show ali. Eu vi o pessoal passando o link. E depois já tem alguns vídeos tocando com qualidade bem gravadinha, dá pra ver que o Simon tava tocando direitinho as músicas. Acho que tem uma galera chiando já com o Simon Dawson, né? Aliás, tem gente reclamando do setlist, que eu acho um absurdo reclamar desse setlist. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos fazer. Opa, vamos como é que é? Pera aí. Dar um recurso ao vivo, porque quando a gente faz ao vivo, a sensação de que vai dar porcaria é gigante. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo! Como é que é? Doctor Doctor é clássica, não vai mudar. Isso aqui não vai. Uhum. Isso aqui é padrão, assim como o Always Look on the Bright Side of Life. Ides of March em fita. Eu confesso que eu não vi, eu fiquei curioso para ver como é que vai ser essa transição de Ides of March para Murders in the Rue Morgue. Então tá normal, assim, tipo, foi. Agora, assim, uma das grandes diferenças que teve esse show foi que o Iron Maiden tem um telão gigante atrás do palco, não tem mais aquela troca de cortinas, né, Isso. de backdrops que eles faziam antes manual. E aí tinha um videozinho gravado durante a Mothers in the Rue Morgue, durante a Eyes of March, aí começa a introdução também pré-gravada de Mothers in the Rue Morgue, aquela parte acústica. Pam, parará, Ah, parará. E aí entra já a banda, pá, 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 já entra com basicamente o tiroteio. O Simon na bateria, trazendo a banda pro palco, né? Então, assim, mas a abertura com Mothers in the Rue Morgue é sensacional.
Maiden abria a turnê do The Number of the Beast com Murders in the Rue Morgue, né? A banda não confiou muito na Invaders para abrir aquela tour. Talvez uma das raras vezes que Iron Maiden não abriu uma turnê com uma música, com a primeira música do disco novo. Mas foi esse início do set, que é Murders in the Rue Morgue, Rothschild, Killers e Phantom of the Opera, tipo um tributo ao Paul Diano, já assim que começa o show, é sensacional. Dá pra terminar Phantom of the Opera, dá pra ir embora já Exatamente. matou, Quando tu já me... matou uma grande coisa. Assim, depois a gente pode até falar o que, que mudaria no setlist aí ou não, assim, mas é a única música dessas aí, a única que eu nunca vi ao vivo é Killers. Eu vi Murders in the Rue Morgue na turnê do Early Days. Mas assim, um início daqueles de. Eu não acreditava, porque eu tava imaginando que havia um setlist bem com a cara da turnê do Fear of the Dark, assim, com o Live at Donington trocando algumas músicas do Fear of the Dark que não fazem sentido tocar, tipo From Here to Eternity, Wasting Love, Bah. por alguma coisa mais. Algumas músicas mais dos outros discos, assim. Mas esse início, na hora que eu vi, assim, tava lá, não sabia nem no link, eu lembro que eu tava, tipo, olhei no celular, assim, e vi o Iron Maiden, tipo, Ides of March, falei, nossa, Murders in the Rue Morgue, falei, nossa, só esse início já valia, assim. Depois eu acho que eu fui no mercado, quando eu voltei, vi eles estavam tocando Phantom of the Opera, eu falei, mano, olha o que, que eles estão tocando. De início, logo de cara, assim. Assim, ó, eu volto a usar a brincadeira que eu falei pra ti, assim, ó, coisas que os, como é que é, trocas de zap do Solada que viram podcast depois. Eu veria super esse show, sabe? Tipo assim, pra mim, assim, ó, até- não, nem reclamar de Power Slave, que, tipo, que eu curto pra caramba, mas, tipo assim, eu acho essas seis primeiras pra mim, assim, ó, mesmo que a Number of the Beast é clássico, tipo, assim, eu acho as seis primeiras, as sete, assim, ó, me dá, entende? Tipo assim, ó, me Não, o dá. set, assim, eu tenho minhas dúvidas quanto à fluência do set, assim. Assim, Isso é uma das coisas que só estando lá pra perceber o quanto que a coisa vai. Assim, eu vi o show do Early Days num festival, e uma das coisas que eu falo é que assim, o público de festival no show do Iron Maiden, que não é ultra fanático, boia quando toca esses deep cuts. Então, assim, num Rock in Rio, por exemplo, a galera vai acordar pra esse exatamente. show só em The Number of the Beast. Exato. Sabe, vai ficar aquele início, tipo, vai ter aquela animação, começou o show e estamos felizes. Aí na hora que essa Rothschild, Killers, Phantom of the Opera vai dar uma murchada na relação da galera, assim. E aí The Number of the Beast traz o povo de volta. Então, eu lembro do Early Days muito isso. Early Days começava o show com Mothers in the Room Org, Another Life Prowler. Isso. Então era, nossa, sabe assim, tipo, pra mim eu quase caí duro com esse show. Mas isso que eu já sabia que o início era esse, né? Mas assim, do meu lado eu tava com dois canadenses que eram fanáticos por Iron Maiden, a gente cantando tudo junto, mas e a galera que tava próxima olhando pra gente com cara de bobo, assim, né? Tipo, Esses pô, os malucos. caras conhecem todas essas músicas, sabe? Mas aquela coisa querida que entra ali pra mim, clairvoyant, tipo. E daí assim, ó, eu não vou reclamar porque a tour passada era aquilo que tava a galera comentando no grupo da ITZY lá, que era a turnê do Summer in Time, então eu entendo. E aqui entrar uma Seventh Son foi Seventh Son, uma clairvoyant. Valeu, valeu, forte abraço. Então, assim, eu vou dizer que Clairvoyant é uma das que eu tirava do set. Se eu tivesse. Eu tinha. Deu cinco mudanças que eu faria no set da minha, assim, do tipo, coisas que pra incluir músicas que eu nunca vi ao vivo e que encaixariam no mesmo conceito do show que eles estavam fazendo, assim. Aí, essa é a primeira que eu tiraria, se eu fosse falar. Eu trocaria Rothschild por Purgatory, mantinha no Killers ali. Uhum. E mantinha lá em Simão o clima. Aí Clairvoyant eu trocaria, assim. Nem acho que é das que eu mais trocaria com, puta, que desgraça tocando Clairvoyant. Mas assim, se eu tivesse que colocar uma, eu colocaria Sea of Madness no lugar de ler Clairvoyant. Bah, Só- mas aí é deep cut, arranhei o disco e trouxe pra cima. Exatamente, mas é por isso que eu tô falando da montagem, que aí Aham. depois de uma The Number of the Beast você pode fazer isso. Sim, 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 sim. Então você jogou a galera pra cima, agora você mantém a Sea of Madness, que tem cadência pra galera pular junto, Que é a baixoneira mandando. então acho que caberia, assim.
Aí, assim, duas mudanças que eu faria, que seriam mudanças completamente egoístas da minha parte, assim. Mas é porque eu já vi, então, pra ver coisas diferentes. Eu tiraria Rime of the Ancient Mariner pra colocar To Tame a Land. Pô, Aí To Tame a Land pô, seria uma desencavar a música que eu sempre quis ver, sempre sonhei ver o Maiden tocando essa música e bah. provavelmente nunca vou ver. E a outra, tiraria Seven Son of a Seven Son pra colocar Infinite Dreams. Infinite Dreams é aquele crime que a banda cometeu na turnê do Seven Sun, quando eles recriaram o Made in England, tirar Infinite Dreams e colocar Afraid to Strangers no lugar. Que assim, daí eles mereciam que jogassem cocô no palco nessa hora, assim. Porque, sabe, eu até gosto de Afraid to Strangers, acho que nem o problema era ela. Só que você tava fazendo um set da turnê Sim, temático do Made in England. Aí você vai tocar Fear of the Dark mais pro final, pô, você vai tirar uma das músicas mais queridas do Seven Sun pra colocar uma música do Fear of the Dark que não tem nada a ver com o conceito, cara, é duro, né? E aí, assim, e a última mudança que eu faria era ali no Bis, que no Bis, na hora que eles começam Aces High no Bis, eu falo, pô, quarta música do Power Slave na noite. Não sim. tô falando mal do Power Slave, mas, poxa, dá uma representatividade pra alguma outra coisa. E aí, pra mim, poderia ser tanto Be Quick or Be Dead, para Bah, manter no Fear of the Dark, ou assim, pra não deixar de fora, colocava Tail Gunner do No Prayer, sabe? sim, sim. Ia piorar muito, tanto Be Quick or Be Dead quanto Tail Gunner são muito piores que Aces High. Esse raio, tem que dizer. Mas daria um pouco mais de representatividade para outros discos, ou daria a única representatividade que o No Prayer, né? Que o No Prayer não foi lembrado nesse show. É, exatamente. Eu olhei e Não que ele falei, mereça ser lembrado, mas assim, pô, já que tá fazendo, né? Que custa. é que eu não posso falar, porque um dos momentos mais vergonhosos da história do Iron Maiden é um dos meus momentos preferidos do Iron Maiden, que é Holy Smoke. Que eu acho aquele vídeo de Holy Smoke, assim, tipo. O vídeo do estábulo pro disco do Hum. estábulo, né? É, aquele vídeo eu acho genial, assim. É porque eu sempre trololó master, assim, porque uma vez uma aula do mestrado na época, o pessoal tava fazendo. Era uma dinâmica de grupo que era assim, como é que era? Era tipo, como é que é? Ah, era tipo cinema analógico versus cinema digital. Isso quando o cinema digital estava começando, lá atrás. E aí tinha um pessoal que era todo cinema digital. E a gente, que era todo cinema analógico. E a gente tava para falar para posicionar o cinema digital. E aí eu lembro que um amigão meu falou assim: André, você tem aqueles clipes do Iron Maiden, né? Eu falei, tem. Você tem aquele clipe de Holy Smoke, um que é bem ruim, né? Eu falei, tenho esse. Ele falou, você tem como levar ele pra aula? Eu falei, tenho. Não é que é o seguinte, quando os caras vierem pra cima da gente e falarem que digital só faz coisa ruim, você dá play nisso aqui e fala que assim, ó, o analógico faz coisa tão ruim quanto isso aqui. E dito e feito, a gente ficou guardando todo o seminário da aula, a gente ficou guardando na manga. E aí teve uma hora que a gente deixou pro final. Na hora do final, os caras, não, porque o digital, porque só faz coisa ruim com o digital. A gente falou, olha, não é não, isso não é privilégio da matriz da matriz imagética, não. Porque o analógico dá pra fazer coisa muito ruim, como isso aqui. Tuf, eu dei play assim. Era aquele clipe na sala de aula, assim, tipo, usando o pior do Iron Maiden, Clipe do pedagogicamente. estábulo pro disco do estábulo, né? Disco do esterco, né? Assim. Não, é terrível, tipo, terrível, aquilo é terrível. É porque é aquelas coisas engraçadas, é um vídeo que ele sempre me lembra o vídeo de Flight of Icarus, entende? Que é uma coisa mais Uhum. caseira, eles no estúdio. Só que lá era uma vibe, agora ali é outra, tipo, não tem nem o que dizer, entende? Mas Eles levaram a sério demais essa coisa exatamente. de ser rústico, né? Como é que é? Aí começa o encore aqui, daí entra como é que é. Entra, entra Holy Smoke, assim, ia ser legal pra caramba, entende? É, pois é. Mas eu Mas confesso, deixa eu até fazer uma coisa aqui, vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um trololó aqui. Eu confesso que quando chegou isso aqui pra mim, foi uma hora que eu falei assim, tá, faz pegou o... isso aqui, o que, assim? Ah, não A anotou aí, Wasted não. Years. A ver Não, se- não tô, mas é que você tem que tá. ter o nosso público cego ou o do seu Exatamente, lado, isso ou aqui é um que voice. acompanha pelo Spotify, né? Exatamente. Então, assim, pra mim, eu acho que a hora que tocou Wasted Years, eu olhei e falei assim,
tá, faz sentido fechar com Wasted Years. Eu achei, tipo, poético, assim. Mas é É, porque eu o sou Wasted fã de Years Wasted virou uma Years. música de fechado Iron Maiden, assim, ele já faz, já não é a primeira vez, já faz algumas turnês que eles têm fechado shows com Wasted Years, assim. Então, eu achei bem, assim, ó, dentro daquelas coisas do tipo ah, Run to the Hills, Hallowed Be Thy Name, The Iron Maiden, tanana, que tipo assim, tem coisa que você sabe que tipo ali tem uma coisa que você não vai conseguir fugir, entende? Então, quando foi pra mim, eu falei, tá, olha, um forte abraço, veria esse set de boas, entende? Tipo, e ainda digo, espero ver esse set, entende? É, Tipo, não, deve rolar aqui no Brasil no ano que vem. Só esperamos que não seja um show exclusivo de Rock in Rio, né? eu tô, Turnê rode, assim, um pouco mais. eu tô começando a imaginar que vai ser exclusivo de Rock in Rio esse negócio, Hum. sabe? Por ter aquela coisa do tipo, não, vamos fechar a história com um show no Rock in Rio, É que eu acho que pode ser que feche a história com o show no Rock in Rio. Rock in Rio seja o último show da turnê, assim, no Brasil. pode ser. Mas acho que faz turnê porque acho que para Iron Maiden fazer um show só no Brasil, sendo Rock in Rio, acho que cobraria muito caro e acho que o Rock in Rio não tá com essa grana toda para bancar essa exclusividade, assim. Acho que nem faz questão de bancar essa Não. exclusividade, você pergunta. Então acho que faria o quê? São Paulo, Rio, Minas, uma data do Nordeste, Eu não sei, Curitiba. não dá pra saber, né? Vai depender da demanda que tiver aqui, assim, quanto que vai ser. Ah, eles estão com um telão gigante, então talvez seja mais barata a infraestrutura deles pra conseguir colocar do que ter que levar carregar 235 quilos de pano, né, pra colocar ali. Porque eles tinham um palco inteiro com um monte de adereço ali que ficava trocando toda hora. Esse negócio é pesado pra cacete, né? Não, e tem que fazer uma troca. Então talvez o telão eles consigam fechar telões alugados em outros lugares, assim, para Hoje eu manter a nem tô estrutura. lembrado como é que é. Aquela coisa, deve ter no mínimo três telões, entende? É Ah, isso. dois no palco, um no palco, outro pronto para redundância, e mais um terceiro para tipo, se der É pau. que manda pro próximo show também, né? Geralmente você vai Exatamente. esses dois, já manda um pro próximo e fica com dois, um de reserva e um ali funcionando. Mas eu não sei, questão logística ali, eu não sei dizer como que eles resolveriam isso. Mas eu acho que é um show que tem demanda para mais, pra uns 3 ou 4 shows no Brasil, assim. Torço para que vá para lugares diferentes, assim, vá tocar no Nordeste, toque no Sul, assim. Não seja só São Paulo e Rio, né? Mas acho que como é que é? Pa, olá, Palmeiras. Acho que vai ter um. Aqui vai ter um São Paulo tranquilamente. É, sim. Como é que é? Esse São Paulo, se rolar, espero que seja no Aliança. Não, vai ser. Daí também, deixa eu parar aqui. Porque aí também vai ser aquela coisa do tipo, não, a gente esteve aqui quando foi da última vez, foi importante pra gente. Então aqui também é importante de novo. São Paulo, vocês são Se, especiais. se parar pra pensar que vão tocar no o último show seria no Rock in Rio, porque é onde foi o primeiro show deles na América do Sul, faz o último show em São Paulo, no estádio do Allianz, que foi onde foi o primeiro show deles em São Paulo. Mantenha o paralelismo, assim. Muito bem. Como é que é? Steve Harris manda um abraço pra você. Tipo, muito obrigado, você me deu a narrativa. É, mas o. Mas eu veria. E isso também, daí, como é que é? Hoje já tinha um misterinho, né? Como é que é? Tinha uma camiseta que só seria revelada depois do show, para não estragar o setlist, que era a camiseta de Rothschild e uma de Aces High. É, Então, o que tava falando assim foi até a Cris, do Rock na Mesa, que colocou num grupo que a gente tava, que as ilustrações que o Iron Maiden tava postando em rede social, conforme anunciava as músicas, era o pedacinho da imagem do pôster que isso. fazia referência àquela música, um esquema meio Somewhere in Time, assim. Confesso que eu não parei pra ver depois a Não, ilustração ali pra não dava procurar a só um referência do canto. setlist ali, mas enfim. E também acho que foi legal, tipo assim, foi aquela coisa Marvel-like, assim, do tipo. ah, como é que é? Foi aquela coisa Marvel-like do tipo.
vamos capitalizar que estão olhando o nosso Instagram, vamos ficar anunciando, entende? Tipo, Ah, sim, claro, em né? vez de ir pro Eles já set. tinham feito isso, acho que na última tour, na turnê do The Legacy, eles já tinham feito isso, tinham feito na turnê nessa, da última que eles fizeram lá. E aí eu acho também, mas ok, maçonaria Iron Maiden. Hoje a gente virou maçonaria Iron Maiden. E também tem e também tem aquela coisa que eles fizeram, eles pegaram o símbolo e fizeram aquele Iron Maiden Estimated de 1975. Então, tipo, Ah, tem esse símbolo dessa turnê. established, né? É fundo, established, É, 1975. tipo, viu como eu sou velho? Tipo, ok, ok. É tentar dar a ideia dos 50 anos, né? Ok, tipo, tá lá Iron Maiden. 5 décadas de Iron Maiden. Iron Maiden can't be fought. Iron Maiden. Mudando de saco pra mala, mas de saco pra mala, sem mudar de Iron De Maiden, 5 décadas para 2 décadas atrás. exatamente um disco gravado num momento que o Iron Maiden tava assim, como é que é? A gente pode brincar como é que é? Um disco que o Bruce Dickinson, acho que o Bruce Dickinson deve ter olhado para aquele Dance of Death e falado: rapaz, onde é que eu amarrei meu cavalo, entende? Entre o Dance of Death e o Um Metro de Vida e Morte, A Matter of Life and Death, o Sr. Paul Bruce Dickinson lança Tyranny of Souls, que era então, como é que é, para quem está no YouTube, era então o seu disco o último antes do projeto do Mandrake. E é um disco que, tipo assim, agora Pra vamos. mim ainda é assim. Exatamente. O pior é que a banda é quase toda a mesma. Tipo, a banda tá lá, como é que é? Maestro Mysteria. E. Mas tem uma coisa muito engraçada que, assim, eu não sei se. Acho que isso é uma coisa que a gente fala várias vezes, assim, né? Eu não sei se a distância do tempo te faz ver coisas diferentes, Dur faz. Mas, assim, esse foi um disco que eu não dei muita bola quando saiu, porque eu acho que eu tava. Ninguém deu, ninguém deu. Assim, acho que não foi só você. Porque eu acho que eu tava na fadiga daquele Iron Maiden Dance of Death, sabe? Tipo. Então, eu acho que não foi isso. Acho que foi. O disco saiu mais ou menos quando tava rolando aquela. O Iron Maiden tava anunciando a turnê do Early Days. E a turnê do Early Days veio com aquele primeiro DVD e tal. Então tava, tipo, tava todo mundo muito focado no Iron Maiden, assim, no que o Iron Maiden ia fazer ao vivo. Que foi essa turnê que eu vi em 2005 do Iron Maiden. O Vi em Fatal 2005 Celebration em foi. junho. E então esse disco acabou ficando apagado, porque o Bruce não fez turnê, ninguém viu nada desse disco ao vivo, ninguém. Ele não promoveu o disco, né? Ele lançou o disco e já estava em turnê com o Iron Maiden fazendo. Então a gente ouviu, gostou, mas ele ficou parado lá porque não teve, outras coisas aconteceram, já atropelaram o lançamento dele. Não, agora tu me lembrou de uma outra coisa. Gosh, agora eu tô literalmente voltando aqui, ó. Ele é o famoso show do estádio de Ullevi Stadium, na É, Suécia. que é alguns meses depois, assim. Exatamente. Que é bootlegado, ele é um show de julho daquele ano. 2 meses É depois, isso. Eu vi em junho, eu vi em julho esse show. Junho e julho, eu vi o show no Grass Pop, que é umas 2 semanas antes desse show, assim. que é um baita setlist. Uhum. Então, eu acho que eu vi final de junho, início de julho, assim. Então, Exatamente, como é que é? Já que a gente tá falando, ó. Ides of March, Murders in the Rue Morgue, Another Life, Prowler, The Trooper, Remember Tomorrow, Already Goes There, Run to the Hills, Revelations, War Child, Die with a Bootsons, Phantom of the Opera, Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, Iron Maiden, e aí entra pro Beast, Running Free, Drifter e Sanctuary. Tipo, baita setlist. Isso aqui fica esquecido tranquilamente. é isso que eu falo. Na hora lançou o disco, mas tava todo mundo querendo ver se era o Maiden fazendo isso, né? Eu vi. PS, agora eu vou explorar a maçonaria Iron Maiden, vou explorar a nerdice de Thiago Zuma. Eu acho que o Levi é um dos primeiros desses bootlegs do Iron Maiden que caem todos assim com uma transmissão de estádio que vai parar em YouTube, alguma coisa assim. Tem alguma coisa, ou talvez seja um dos primeiros boots em Full HD. Tem alguma Pode ser que tenha alguma coisa assim, porque tinha antes dele, teve um show da Iron Maiden no Rock am Ring, que também caiu. Inclusive esse show do Rock am Ring é até melhor, porque ainda no setlist ainda tem Charlotte the Harlot no lugar de Wrathchild, que eles trocaram isso. Mas
Agora, assim, o ponto mais é assim, esse não era uma transmissão, era uma transmissão de web mesmo. Esse do Leve foi TV pay-per-view, sueca. foi no pay-per-view da TV sueca, então tinha uma qualidade muito melhor de áudio e vídeo, assim, pra ele. Tá lá no YouTube. Assim, ó, isso despertou lembranças do passado mais longínquo. Não é essa. PS, agora eu vou explorar mais uma vez a Iron Maidenzice no Thiago Zuma. Não é essa tour que o Bruce se estressa com a Sharon Osbourne. Ela chama ele de Depois no Freak. Ozfest, quando vai para os Estados Unidos depois. You Prick. É, que não é o Bruce que se estressa com a Sharon Osbourne, é a Sharon que se estressa com o Bruce, né? Porque a treta que rola é que o Bruce dava entrevistas falando mal de Osbourne, falando mal de todos os negócios do tipo, e aí no último show da turnê a Sharon contrata os caras pra jogar coisa no palco, fazer papagaiada toda. Também É. foi aquilo, né? Tipo, o Bruce tava. Ele, toda entrevista que dava, ele falava mal de Osbourne, coisa do tipo, pô, ele tava tocando no Ozfest abrindo pro Sabá, né, mano? Pega mal, é um pouco de noção também, né? Ah, o Thiago, eu tô rindo porque assim, o Thiago no pré-render, no pré-pauta do Solado, o Thiago tinha mandado pra mim um Electronic, como é que é? EPK, Electronic Press Kit do Bruce, que tem no YouTube, que é ele explicando o disco e tal. Já é bem essa coisa do tipo, grava um vídeo, colocamos online, passamos para as pessoas e você tem uma Não ideia. dá tempo de fazer coletiva pra lançar, a gente já meio que faz uma coletiva pra soltar as coisas Manda o ali. Cadillac do Elvis. E eu acho muito engraçado porque, assim, talvez seja um dos últimos momentos, até fui conferir, mas o câncer do Bruce é 2014. É um Bruce, assim, a idade tá chegando, mas não chegou, mas a idade tá chegando, ele tá É, ele ainda falastrão. tá falação e tá bem ainda, né? Exato. Fisicamente bem, assim. Então, Não assim, tá parecendo velho ainda, não tá parecendo acabado ainda, né? Tá parecendo exatamente, 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 exatamente. E é isso, 20 anos atrás, né? exato, exato. E eu acho que talvez tenha um outro fator, como é que eu vou dizer assim? Eu acho que aqui no Tyranny of Souls tem um outro fator que também vai me dar uma certa torneada em como eu vou olhar o CD, porque antes tinha sido antes dele é o caramba, o todo inspirado no William Blake, o Chemical Wedding. Chemical Wedding, que é um baita CD. Então, tipo assim, o sarrafo tá muito no alto. Accident of Birth, Chemical Wedding, então você pensa, cara, se a Bruce É, sola, o o sarrafo próprio Bruce fala isso, né? Nesse EPK ali que tem, nessa entrevista, auto-entrevista que tem ali, ele fala que ele estava receoso de fazer um disco depois do Chemical Wedding. Ele tava meio assim, tipo, ele sabia que o Chemical Wedding tinha sido um disco muito importante. Ele coloca assim, ele diz assim, ele não sabe, não que tenha vendido muito, tá? Tem todas as questões que tinha, mas ele sabia que aquele disco foi virou influente, que aquele disco todo mundo gostou. Foi tipo um Skunk Works, que ele adorou, mas ele viu que as reações eram mistas, assim. O Chemical Wedding foi, ele adorou e viu que todo mundo adorou também. Então ele estava meio receoso de fazer um outro disco nessa sequência. E ele disse até que o Chemical Wedding deu para ele estofo para chegar na Iron Maiden e se impor no Brave New World. Ele estava muito confiante para querer colocar as ideias dele na composição do disco. Mas para esse ele estava um pouco receoso. E assim, eu acho que o que precipita a existência desse disco, eu acho que ele fala isso na biografia dele, que ele começa a compor essas músicas pensando naquele projeto de três vocalistas, né? Que era para ser ele, o Jeff Tate e o Rob Halford. Foi o projeto que ele falou algumas coisas ali depois daquela turnê que o Judas Priest e o Quinzai fizeram abrindo pro Maiden em 2000, que aí o Quinzai, o Rob Halford fez solo, né? Não o Judas Priest. Só que é um disco que ele tá compondo, é um disco que, assim, eu gosto porque o Roy Z dá as Royzizadas dele. Tipo, é o Roy Z pegando, virando o monstro Roy Z, assim, essa coisa, tipo, chama, precisa fazer É, disco de metal, chama o Roy Z. É, E então ele já tava. Era um dos medos que o Bruce tinha, porque ele sabia que o Roy Z não tinha muito tempo para trabalhar nesse disco. Porque ele tava fazendo Judas, tinha feito isso. Halloween, ele tava muito requisitado, e então não dava muito tempo para fazer. E foi o primeiro, diferentemente do Chemical Edge e Extent of Birth, que eles desenvolveram os dois sentando junto e testando ideia.
Esses ele diz que ele tinha um CD com várias ideias musicais do Roy Z, com riffs, progressões de acordes e tal. E ele ficava na turnê do Iron Maiden, na última turnê, na turnê anterior do Iron Maiden que ele fez disso daí, ele estava começando a ouvir isso daí, vendo se desenvolver ideias. Desculpa. E essas ideias que acabaram colocando ideia. Ele desenvolvia ideias, mandava as ideias, e foi a primeira vez que ele trabalhou com esse esquema de manda ideia e recebe ideia de volta. E aí mandava pro Roy Z, o Roy Z trabalhava em cima dessas ideias, dessas melodias, refrões que ele tinha composto, mandava de volta, ficou muito assim. Então não é um disco que eles sentaram e compuseram juntos. Inclusive o Bruce fala que tem momentos que ele chega para gravar ali, ele vai para Los Angeles e basicamente a parte instrumental do disco já tá gravada. Ele vai ali pra gravar os vocais dele, tipo, inclusive ele fala que aí quando ele vai, ele desenvolve umas linhas vocais dele, falou, pô, devolve esse pro Dave Moreno, porque eu mexi um pouco nas linhas instrumentais, uma parte nas melodias, a bateria dele tá passando em cima. Dave Moreno, que é o primeiro disco que ele grava com o Bruce, né, os anteriores, era o baterista do Tribe of Gypsies mesmo que tocava, e acho que o Dave Moreno até chegou a entrar na Tribe of Gypsies, não sei Acho que sim. exatamente. Mas o Bruce fala muito isso, que ele se assustou com a qualidade do Dave Moreno, porque ele já tinha gravado as linhas de bateria nas demos deles e ele achou que já estava quase tudo perfeito pro disco, assim. E aqui, como é que é isso? Não é Dave Moreno aqui, não. É sim, É? pelo menos segundo o Wikipedia, é assim. Eu vi o próprio Dave Moreno Tá. postou no Instagram Não, não, tá certo, dele tá certo, tá há certo, babei. 20 anos atrás Não, que exatamente, 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 exatamente. Eu vou ver aqui. Eu peguei o crédito errado porque eu peguei o crédito do técnico de gravação. Assim, Dave Moreno tá ali embaixo até. eu acho que o batera dos outros discos do Bruce era o Chris Ingram, Ingraham. Dave Ingram, né? Isso. Mas é o que, tipo assim, tá. Testament, The Formation of Damnation. E. Mas o que. Daí voltando pra aquela brincadeira de antes. Eu não lembrava que a primeira metade dele até rendia mais do que eu esperava, entende? Eu acho que é um disco inteiro muito bom, assim, eu acho que ele não acho ele um disco perfeito. Eu acho que o início dele Uhum. e não me chama tanta atenção. Eu acho que aí é um problema do disco gravado à distância. Acho que eu sinto isso, sabe? Que fica muito, não vou dizer mecânico, mas eu acho que quando a gente fala faixa a faixa, mas as músicas mais rápidas parecem meio que tocou com metrônomo, não tocou banda, assim. Cada um gravou sua parte e foi embora. Foi mais ou menos isso que aconteceu, de certa forma. Mas o. Mas, assim, não faz com que as músicas sejam ruins, muito pelo contrário, assim. Mas eu gosto muito da parte final dele, assim. E tem uma coisa que eu acho legal ali, que depois eu vou te puxar, que eu acho que justamente eu acho que aqui tem aquilo que tu falou. Turnê do Early Days, o Maiden que vem dessa coisa, tipo assim, tudo aquilo que o Steve Harris quer ficar longão, quer ficar puxando, quer ficar virando progressivo. Aqui, eu acho que uma das coisas que eu tava rindo, deixa eu pegar aqui a. Não, o encarte tá uma groselha. Mas deixa eu pegar aqui para não falar uma groselha maior ainda, deixa eu pegar aqui no via iTunes. O que eu achei mais É, legal foi que assim, eu tava, hoje quando eu tava procurando ali, tava ouvindo desde a pauta ali, muita música diga. de, muita música de 3 minutos, entende? É, Muita né, as coisa. músicas são curtinhas. A música mais comprida é 5:40 que tem, assim. O disco inteiro são Exato. 10 músicas, 43 minutos. 5, 3, 4, assim, ó, me dá, entende? Tipo assim, Isso, né? aliás, vamos como E é que não é? são músicas simplórias, sabe? São as músicas que Não. são bem construídas em 5 minutos. Não levam nada além disso. Não tem nenhuma Book of Tell, nenhuma Dark Side of Aquarius batendo 8 minutos, tá? Mas tem músicas que parecem tão densas quanto essas duas e entregam a mesmo tipo de construção. Mas agora tu falou uma coisa que é bem por aí, assim, eu ouvindo o disco, eu fiquei falando assim, ele na minha cabeça, ele virou tipo assim, tá, é um Maiden, é um Bruce sem querer ser progressivo, mas não deixando de ser simplório, entende?
Não, é Bruce, assim, até você até percebe em uma ou outra música algumas coisas de Iron Maiden ali, que talvez sejam coisas até que o Bruce levou para Iron Maiden. Mas você percebe que ele tem a identidade que o Bruce estabeleceu no Accident of Birth e no Chemical Wedding. Tem muito ali. Inclusive, acho que tem coisas até do Bolshoi Picasso nesse disco. Uhum. Então, Mas tem uma ali que eu tava lembrando, eu acabei não anotando, mas tem uma ali que eu lembro que eu falei assim, cara, isso é muito Deep Purple. E que daí depois, quando a gente pega a turnê do Bruce cantando Deep Purple, parece que, tipo assim, fecha tudo, entende? Eu não lembro se. É uma das da primeira metade que eu olhei e The falei Devil assim, on a Hog, assim, capaz de ser. antepenúltima, que Eu, tem uma pegada mais radiozona, assim. mas eu olhava e dizia assim, tá, agora faz sentido ser um malandrão, entende? E. Mas assim, a própria. A primeira é uma vinhetinha, uma criada de Eu clipe. acho que ela é mais que vinheta, assim. Eu acho que ela é legal, assim. Ela é uma música de 1 minuto e meio ali, que eu acho que é uma musiquinha mesmo curta que funciona pra dar aquela cara de tom apocalíptico sci-fi pro disco, assim. Exato. Mas ela funciona bem, acho que ela funciona mais que melhor do que uma. Acho que ela passa. Ela não chega a ser uma música, mas acho que ela não é só uma vinhetinha. Acho que ela funciona bem, assim. Aí depois Abduction, que vira single, que vira coisa, que é a mais rapidinha, a mais. Então, Abduction pra mim é que fica com meio cara de colagem, assim, sabe? Tipo, as partes estão muito coladas, parece que nunca. Aquela sensação que você tem, sabe? Tipo, nunca uma banda ensaiou isso junto pra deixar essa música respirar. Fica parecendo que todas as partes estão muito, assim, essa parte legal, vai, toca, vamos, junta tudo. Ok, 3 minutos e 50 resolve bem. A música não fica ruim, longe disso, mas eu acho que falta, essa hora que eu sinto, é tudo muito abrupto pra mim nela, assim, acho que falta daquela coalescida, né, entre os setores da música. Mas a música é boa. Como é que é? Primeira nota sarcástica do episódio. Tipo, lembrar mais de ouvir isso e esquecer que existe Dance of Death pra sempre. É Eh, engraçado que o Dance of Death é um disco que nem, não me incomoda tanto nos discos da Iron Maiden, assim. não Eu me gosto incomoda mais, pra acho que eu caramba. gosto mais do Dance of Death do que do Brave New World, mas assim, eu ouço quase nunca, então eu não consigo nem ter essa opinião formada de forma fixa, assim. Vou voltar naquele argumento que de tempos em tempos tem uma. Como é que a gente. No futuro a gente faz. Lembra do quanto mais idiota melhor? Tinha aquela cena do. Tinha aquela cena do. Que eles vão na loja de guitarra. Ele vai tocar guitarra, daí o dono da loja só aponta, proibido tocar Stairway to Heaven. E, e um dia eu vou fazer uma placa assim, Dance of Death, o disco que o próprio artista pediu pra tirar o nome do crédito da capa. Tipo, eu sempre, não dá pra, como é que é, o momento feio demais. Aliás, para não perder, porque a cabeça deu uma parênteses, nada a ver, tudo a ver para você estar vendo esse podcast. Se você for ver a nova versão de Lilo e Stitch, surpreenda-se com quem é a assistente social do filme, Tia Carrere, tá? Tipo, vai te lembrar, tipo assim, o momento quanto mais idiota, melhor. Momento Wayne's World total, assim, eu falei, cara, Tia Carrere, tipo, Marrom Blitz, Marrom Blitz. exatamente, exatamente, tipo assim, eu falei, tipo assim, felizmente o tempo passa bem. Então eu lembro que eu olhei e falei assim, cara, que momento. Faixa 13, derivamos, voltamos. Soul Intruders também, outra massa pra caramba, outra que funciona. Aí melhor, né? Música pesada que funcionou melhor do que a Abduction pra mim, assim. Não, acho que foi legal. Ah, Então ela começa, ela já tem aqueles bumbão disparando no início, né? Mas parece que vai ser, de repente, ela entra numa cadência mais normal, assim. Agora o refrão é bem cara do Iron Maiden século XXI, né? We're the soul intruder. Você repete pra caramba, a guitarrinha cantando junto embaixo ali. Assim, mas a música é boa, assim. Se o Iron Maiden tivesse uma música do nível do Soul Intruders pós Brave New World, pra mim tava de ótimo tamanho, mas eu acho que o Nico McBrain não conseguia fazer aquela parte dos bumbos disparados que tem na música, nas transições da música. Assim, e aí o Bruce até na última sílaba dá aquela sílaba final dá aquela estendida. Então, mas assim, é uma música legal, assim, é uma música boa, mas eu acho que ainda o disco tá engrenando, ele vai ficar melhor a partir da próxima. Kill Devil, Kill Devil Hill. Uhum. Aí eu acho que aí o disco, aí entra no que a gente espera de um disco do Bruce Dickinson solo, né? Que é o que eu acho que o último disco ficou faltando bastante. Exatamente. Não, é uma música que pra mim ela vai bem, ela embala bem.
minha anotação de cabeça foi isso, embala bem. Depois a gente tem uma música que quando eu descobri sobre o que que era, eu passei mal de rir, que daí, tipo, isso é outra nota de idade, que é a... Como é que vamos ao comentário musical e depois ao comentário metafísico, literalmente. Navigate the Seas of the Sun. Só pra falar da Kill Devil Hill um pouco mais, Ah, assim. vai A Kill fundo. Devil Hill, a letra do Kill Devil Hill é sobre o voo dos irmãos Wright, né? Isso. Sobre a montanha Kill Devil, né? E aí, eu acho que aquela música que ela tem uma pegada bem Chemical Wedding, assim, né? Que ela tem soturna, riff denso, riff mais épico, assim. Apesar de, na hora da cantoria, o refrão ser aquele meio de cantor, aquele refrão meio de cantoria, né? Você canta meio com caneca no braço, assim, pra cantar. Exatamente. Mas eu acho que é das melhores músicas do disco, pra mim. Aí é onde o disco Sim. começa a chegar num auge nível dos anteriores, assim. Para fazer a tua piada, como é que é? O avião atingiu velocidade de cruzeiro. Ah, aí depois, então, vamos embora para Navigate the Seas of the Sun, que, eu, É, que para mim, assim, ela é uma coisa que, aquilo que tu falou antes, no Iron Maiden século XXI, vai se pegar aquela mesma ideia, uma mesma frase e ficar repetindo, 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 repetindo. Aqui vai repetir, mas chega num momento que parece que a própria banda nem se fala. compara, nem se compara nível de repetição. Assim, né? Nessa repetição da Navigate the Seas of the Sun tem uma coisa meio de mântrica, né? Na repetição. Exato, exato. Sabe, ele vai voltando para aquilo, mas não porque ele quer que você decore aquilo, mas porque faz sentido você manter, é o jeito que a música vai se construindo e repetindo essa coisa ali. E na. Como é que Assim, é? So we go and we will not return to navigate the seas of the sun. Na primeira vez que ele termina de fazer essa parada mais mantra que se explica pelo tema, ela dá uma mudada. Ele termina de cantar e já encaixa. Tipo assim, tá, eu tenho uma brincadeira ali, eu tenho uma melodia que muda. Então, tipo, aqui faz sentido. ele diz que ele teve as ideias da melodia dessas músicas, ele teve ouvindo Echoes do Pink Floyd. Não Então, precisamos falar mais nada. é E isso, assim. E aí é legal, assim, né? A música, eu acho que ela vai variando assim, tipo. Eu acho que, por exemplo, a que o Devil Hill não tem solo. Porque o Devil Hill ela termina naquela uma pegada melancólica de piano, com uma guitarrinha ali segurando. E nessa é um solinho bonitinho, assim, que ela tem. Ela mantém a cadência da levada de violões, entra com a guitarra, depois entra tem até uma pegada mais acústica meio Tobitobá, assim, né? exato, Josie Gypsy Kings. Meio Gypsy Que é Kings. o mal de Iron Maiden. Mas é. Assim, é outra musicaça do disco. Assim, essas. A partir da. A que o Devil Hill, a Navigate the Seas of the Sun e a próxima, que é a River of No Return, pra mim é onde o disco chega no auge. Não chega no auge dele, porque vai ter mais auge mais pra frente. Mas é onde que você fala: olha o que o Bruce estava te entregando com pressa, fazendo Você não. disco. Exato, exato. E que você não ouviu. É isso. Como é que é? Teu antigo vizinho olharia e diria assim: Você não prestou atenção nisso. Volte para esse disco. E. Então, a River of No Return, pra mim, é uma música que lembra bastante Boss Picasso, assim, como que o Boss Picasso, se trabalhado da forma que o Bruce tivesse cabeça pra trabalhar, como que ela chegaria, assim. Ela tem uns efeitinhos, ela tem uma pegada bem pesada, mas ela tem uma cadência bem levada, assim, não tão metálica, assim. Parece que meio que uma continuação da Navigate e que Uhum. vai pegar um pouco mais de peso e vai dar uma crescida maior, vai ter um refrão um pouco mais épico, assim. E aí no solo, eu acho que um dos grandes momentos do Roy Z no disco, assim, é que ele começa a fazer um solo mais ruidoso, assim, bem distorcido, e aí o solo quebra, assim, e fica bem pesadão, malvadão no solo, assim. Vai colocar, e aí ele coloca um solo que vai voltando pro clima mais etéreo da música um pouco, assim, para devolver pro refrão. São momentos instrumentais que a gente fala que o disco novo do Bruce não tem nada disso. Eu só queria isso. É isso que eu espero que o disco novo do Bruce não tem, sabe? Mas Dark Project chega longe disso, assim. Então é. E só para voltar num detalhe da Navigate the Seas of the Sun, o que é a idade? Na época, como é que é? Inspirada em Erich von Däniken. Eram os deuses astronautas.
Isso indica a idade. Hoje diria Ancient Aliens, o que é uma marca do tempo, entende? Tipo, eu acho muito engraçado, tipo, se fosse 2005, você diria, ah, daquele livro lá, do cara que era os deuses astronautas. Hoje você diz, ah, do cara do alienígenas do passado, tipo, mudanças de época. Ainda, como é que é? Adentrando o lado B, The Power of the Sun. Eu acho a pior música do disco, assim. Não me lembro, Não é nunca ouvi. ruim, mas é uma música que eu não lembrava. Tinha duas músicas que eu não lembrava desse disco, que é as duas próximas. A Power of the Sun é basicamente o Bruce copiando Halloween, assim. Ok, o Roy Zinel faz uma música típica faz é muito parecido com Halloween em vários momentos, inclusive no solo, o solinho dobrado ali, dá pra você imaginar que o Kai Hansen tá tocando, dobrando a guitarra com ele, assim. E eu consigo imaginar essa música em vários momentos, o Michael Kiske cantando essa música, então, assim, seria uma ótima música pro Halloween, mas pro Bruce eu espero mais dele do que Power Metal meio genérico, assim. Mas são uns 3 minutos e meio que também passam rápido. Só, Música. só que daí, assim, ó, acho que pra quem foi fiel e muito obrigado a você que ouviu o episódio semana passada. E acho que pra quem ouviu o episódio semana passada, que a gente falou muito disso, tipo assim, às vezes uma ideia que não rende, mas que ela não é esgotada ou ela não é feita pra esgotar na tua cabeça, se chegou 3 minutos e meio por aí, valeu, tô obrigado, tipo, ok, passou, entende? Não se arrasta, né? Não é uma ideia do Exatamente. tipo, eles não quis fazer um Power Metal de 5 minutos e meio com. Não, 3 minutos e meio, não, acabou, próxima música. Beijo, queijo. E aí, como é que é o momento trocadalho do disco? Believer! Não, é Devil Wanna Hog Leva ainda. na Rock, Devil Wanna Hog é a música mais. É a música mais Purple que acho que você tá falando, que você lembra dela ali, que é aquela. Acho que é. Exato, exato, exato. Então, acho uma música que eu não lembrava, mas eu me diverti muito ouvindo ela, assim. Ela começa numa levada de riff que me lembra o Judas, quando o Judas tem essa pegada mais cadenciada. Uhum. Mas o refrão é total hard rock, assim, sabe? Então... Mas tá assim, ó, o fim do episódio passa a ser dito por ti agora. Acho que essa é a melhor síntese. É um disco divertido de ouvir. Tu não vai querer uma coisa que tu vai precisar muito do cérebro, mas também é uma coisa que vai te Então, entregar uma coisa mas eu legal. acho que não, eu discordo disso. Eu acho que o disco tem, assim, agora ele vai ter de novo. Você pega essa parte quando entra na Kill Devil Hill, a Navigator Seas of the Sun, a River of No Return. Elas não são músicas óbvias, elas não são músicas Isso, divertidas, elas são músicas que são boas pra cacete. Você se isso. diverte porque elas são muito boas, mas elas têm conteúdos, elas têm momentos momentos mais soturnos, momentos mais melancólicos, momentos mais densos, assim. Não são músicas que foram feitas de qualquer jeito, foram músicas muito bem construídas, muito bem colocadas ali dentro do momento dele ali. Por mais que tenha sido construída com pressa esse disco foi feito meio que em cima da hora, meio que os caras à distância trocando ideias. Não foi aquele disco que ele sentou e amadureceu todas essas músicas por anos, como o Bruce dizia que o Mandrake Project tinha sido. Então, eu acho isso, porque agora a gente vai entrar, tipo, depois passa na Devon Rock, a Believe Evil, trocadilho, né? Believe in Evil, é uma música tensa pra caramba, assim, sabe? Tipo, o Bruce fala que lembra Cyclops do Bosch Picasso. Não, Eu acho que jamais. a River of No Return me lembra mais músicas do Bosch Picasso, mas quando você para pra analisar, você vê que, tipo, é uma Cyclops transformada pelo Chemical Edge. Exato, 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 exato. Sabe, eles pegam a atmosfera do Chemical Edge, pega aquela levada mais arrastada que tem do Chemical Edge, com a levada que também é da Cyclops que é arrastada, mas até essa cara meio misteriosa, meio soturna, assim. A letra dela é Nietzsche total, assim, essa coisa do I believe in you and me, I believe in evil, sabe? Uhum. Tipo, E a ilustraçãozinha do lado também, tipo. sabe? Do tipo, ela tem. Na hora que ela vai parar ali, ela tem uma parada no meio que não tem um solo exatamente, mas ela cria uma atmosfera meio sacra e épica, principalmente do teclado, sabe? É um negócio que é muito bem feito, sabe? Tipo, é uma música que não é metal exatamente metálica, mas ela é pesada como uma música de metal, assim. Só Não que usa dos esquemas de heavy metal pra fazer, mas ela é metálica, mas é metal pra caramba. Acho pérola do disco essa daí. É uma música que eu não lembrava direito dela, mas quando eu ouvi, falei, mano, que música boa, assim. não, mas eu acho que uma coisa que talvez costura as coisas, tipo assim, ele é um disco de 43 minutos. Ele é um disco que você não vai precisar de muito pra ouvir, entende?
Tipo, não é essa coisa de coisa longa, espichada, sabe? Tipo assim, ele tá te entregando as coisas, É sabe? isso, e ele tá entregando, as músicas são construídas, sabe? Tipo, não é do tipo uma música de 4 minutos que depois de 1 minuto e meio ela só se repete pra chegar até 4 minutos, sabe? Tipo, a Unbelievable ela vai se construindo, ela tem partes que te surpreendem conforme você tá esperando vir. Tipo, na hora que tem que vir um riff, vem um riff de alto nível pra carregar a música, sabe? Funciona dentro do conceito da letra, o que eles fazem com as músicas. Ah, eu acho assim, base, sensacional, assim. Não, mas é porque é esse o ponto. Eu acho que tipo assim, fica tanto essa coisa do tipo assim, o projeto Mandrake, a historinha do Mandrake, não sei o quê, as músicas grandes do Iron. Então aqui, pra mim, tipo assim, cara, eu quero isso, mas eu não quero ter que dar muito tempo, eu não quero ter que entregar muito. Talvez aqui o que eu quero dizer assim, o esforço que eu aplico pra esse disco, ele me dá muito com pouco esforço, digamos assim. Tipo, É isso. Eu acho assim, tipo, as músicas são muito boas, então você não esforça por causa disso, mas você para pra ouvir a Believable, você para pra ouvir a Navigate the Seas of the Sun, você para pra ouvir a Kill Devil Hill, e ela te entrega muito nos 4 minutos e meio, 5 minutos que elas têm, assim. Elas te entregam muito, muito mais do que umas músicas de 12 minutos da Iron Maiden. exatamente. E aí, para completar, fechando o rolê, até ficou aqui talvez a mais longa. Ah, não, a Ah, segunda não, a mais longa. segunda é mais longa, sim, né? Mas tá ali com a Navigate the Seas of the Sun, com quase 6 minutos de música. Mas tipo, a segunda mais longa tem 5:48. Tipo, é isso, entende? É isso, sabe? Tipo, vai fechar o disco legal, vai fechar o disco num clima legal, vai fechar o disco com, tá aqui, ó, a música, sabe? Hum. Tipo assim, Então, essa, ela, assim, pra mim, ela tem uma pegada que é. Ela tem ela é soturna como as músicas do Chemical Wedding, mas ela traz a sonoridade mais tradicional da Accent of Birth, que eu acho que é um dos grandes méritos desse disco, que é ele conseguir se equilibrar entre esses dois discos e trazendo coisas do Bosch Picasso de volta, tipo River of No Return e Unbelievable, pra mim, trazem coisas do Bosch Picasso de volta pra sonoridade. Não pra sonoridade, mas na estruturação das músicas com a sonoridade que ele desenvolve nesses dois discos. Então ele não tá te entregando um Accident of Birth parte 2, nem um Chemical Edge em parte 2, nem. Não tá, ele não tá escravo daquelas estruturas musicais, que às vezes eu acho o Accident of Birth e o Chemical Edge muito parecidas, as estruturas das músicas, assim. O que diferencia é que basicamente ele aperfeiçoa várias das ideias que ele tem no Accident of Birth com uma nova sonoridade no Chemical Edge. Que eu acho que essa sonoridade do Chemical Edge é muito boa. O disco não vai, ele não cai nessa. Ele não cai nessa armadilha de parecer sobras do Chemical Edge ou não. sobras do Accident of Birth. Inclusive, a Tyranny of Souls é uma das músicas que claramente ele escreveu pensando nos três vocalistas. Pra mim, essa você percebe claramente qual que vai ser a parte de cada um cantando. Inclusive na letra, né, ele começa fazendo a referência às três bruxas do Macbeth, do Shakespeare. Exato. As primeiras estrofes do disco. E tem uma parte ali que tem uma parte que começa ali que dá pra você imaginar que vai ser Jeff Tate cantando, depois vai entrar no refrão, talvez os três juntos, aí vai entrar uma parte que é mais pesada, que você imagina o Rob Halford indo cantar ali. Tem até uma frase ali que fala I'm the killer of weakness in my head. Você consigo, foi escrita pensando no jeito que o Rob Halford canta, assim. Então, sabe, tipo, a música vai. São 5 minutos e 50 que aquilo de novo te entrega muito mais em 5 minutos e 50 do que Iron Maiden nessas músicas de 13 minutos do último do disco do Jiu-Jitsu lá, do Senjutsu. Exato. Sabe? Tipo, na hora que entra no solo, puta solo bem construído, clima apocalíptico pra combinar com a letra, combina com o que a música tava te entregando até então. Sabe? Sensacional, sabe? De falar que baita. Você não é um disco nota 10, ele não termina um disco nota 10, mas um disco nota 9. E, 9 e, para 9,5, assim. e aí coloca uma outra coisa. E um disco que o tempo faz melhorar. E eu acho que isso é legal. Como é que é? No mundo de gravação datada, de gravação digital pra caramba, você pegar um disco e ver, tipo assim, pô, puta, Isso. ele fez bem ao mérito. Não, e aquilo, é um disco que não foi gravado por uma banda. Uhum. Sabe, tipo, o baixo tem três baixos. O Roy Z toca baixo em algumas músicas, tem o Ray Geezer Burke tocando baixo em outras músicas, aí tem o Juan Pérez tocando baixo em outras músicas.
Porque não tinha, sabe? Tipo, o Raizi compôs essas ideias com o Bruce pra colocar e deu pro Dave Moreno tocar bateria, deu pro qualquer baixista ou ele mesmo foi lá e tocou baixo. E o Maestro Mistênia ali, o Maestro Mistéria ali, ele recebeu essas músicas na fase final, já com as músicas praticamente prontas, e o Bruce falou, ó, coloca o que você achar que você tem que colocar aí, inclusive se tiver mais de uma ideia, me passe todas essas ideias que de repente alguma coisa pode funcionar. E ele disse que acabou ficando apaixonado pelo cara, porque o cara colocou várias ideias que ele e o Royce jamais imaginaram que fizeram eles repensarem algumas coisas das músicas com base nessas ideias que o cara colocou, assim, e de linhas de teclado que o cara colocou. Aí eu faço uma outra pergunta, vou brincar contigo. A gente fala bastante do Bruce se cansar do ar. Eu fico pensando também assim, até que pronto o senhor Ramírez também não olhou aqui e falou, bah, eu vou dar um respiro de tanta gente me cobrando metal, 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 e aqui eu encaixo o metal que eu quero. Talvez acho que aqui também um pouco tem um pouco do segredo da história. Pode ser, né? Não sei o quanto que ele, talvez agora ele esteja muito mais cansado, e nessa época ele não estava empolgado para fazer um disco novo com o Bruce, porque basicamente, talvez para ele tenha sido uma decepção o Bruce ter voltado para Iron Maiden, né? Porque era a época que a carreira solo do Bruce estava melhorando, tinha que lançar dois discos aclamados, quem sabe existia futuro por ali. Mas aí o Bruce volta pro Maiden, daí ele vai tocar a vida como produtor, então talvez ele tivesse empolgado, tipo, pô, vou gravar um disco sem ser produtor, né? Poder botar minhas ideias de volta, não ficar trabalhando a ideia dos outros finalmente, assim. Ou aquela coisa, Talvez ele tivesse esse grau de empolgação. o perdão interrompeu aquela coisa, tipo assim, bah, tem algumas ideias aqui que simplesmente não vão ficar num disco do Tribe of Gypsies, sabe? Tipo, eu sempre brinco banda underrated, sabe? Tipo assim, a banda que o cara usava de respiro pra testar a ideia. Né? Não preciso, né? Não preciso ficar Tribe of Gypsies, não preciso. As minhas ideias Santana, vamos pro Tribe of Gypsies, o que foi mais pesado agora pra gravar com o Bruce, né? Você lembra, tem uma música, tem um bônus na versão japonesa, que é Eternal. Essa Eternal saiu também naquele disco do Scream for Me Sarajevo. Ela Hum, tá com lá. E assim, é completamente, total e completamente Pink Floyd essa música, essa faixa bônus ali. Inclusive, às vezes você imagina, parece uma música do The Wall de vez em quando, assim, sabe? Às vezes o Bruce canta parecendo Roger Waters, às vezes canta parecendo Dave Gilmour. Você percebe, gente, claramente é uma homenagem ali à pegada The Wall do Pink Floyd, assim. sim, vai ficar brincando ali, tipo. Mas isso é uma coisa que às vezes a gente, acho que, tipo, é por isso que talvez o Bruce cantando Purple me empolgou muito mais do que o Bruce na fase do que esse Bruce cantando coisas dele, entende? Tipo, esse Bruce DJ de metal que ele é, tipo, resgatando umas coisas, colocando umas influências roots, assim. Eu adoraria, eu confesso que, assim, ouvindo o disco, eu fiquei pensando, tá, ele podia tirar algum coelho dessa cartola pro show pra essa turnê agora, depois do Iron Maiden, sabe? Essa turnê que vem agora não no The É, mas ele Town. tava tocando. Ele tava tocando, né? Nessa turnê última ali, ele tocou, pelo menos acho que a Abduction e acho que a Tyranny of Souls, acho que ele tocou nos Ah, mas aí shows. como é que é? Como é que é? E a Navigate the Seas of the Sun também, É, assim. mas como é que é? Estamos liberados para errar, pois foi um show que o mundo conspirou para que o Solada não fosse. Exatamente. Mas é isso, tipo assim, fazendo o wrap-up da coisa. Volta lá, dê uma chance para esse disco. Eu acho que esse disco ele é um, como é que é? Não dá para dizer que que ele é injustiçado, mas acho que a locomotiva Iron Maiden tomou tanta força que esse disco acabou não ganhando o brilho que ele deveria ganhar. É isso, só confirmando, foi só a Abduction e a Navigate the Seas of the Sun que ele tava tocando ao vivo Isso. desse disco. Mas aquilo, ele não promoveu o disco, né? O disco acabou ficando esquecido no meio. Eu entendo que não, o disco ele não causa impacto, né? Pra quem tava ouvindo, não tem nada de muito diferente nele que faça, tipo, olha o que, que o Bruce tá fazendo, assim, mas é muito bom o disco. E não é uma cópia de outros discos do Bruce, é um disco que tem a sua identidade própria ali, funciona muito bem sozinho. Uma pena, era um disco que merecia que o Bruce tivesse promovido mais. Deveria ter dado como é que é 5% da atenção que ele deu pro projeto do Mandrake, para esse disco aqui, sabe? Talvez não tivesse tempo pra fazer isso dentro da moinho, que era dentro da rolo compressor que tava sendo Iron Maiden, mas. Uma pena, assim,
aparentemente é um disco que as ideias ele foi colocando ali porque ele tinha separado esse tempo para gravar o disco com os três vocalistas, né? E aí deu errado o trabalho dele, muito por culpa do Jeff Tate, ele fala na biografia dele, né? Eu nunca li, eu só li esse trecho, assim, que ele fala que um dos caras não, não funcionou, assim, né? E É, claramente é o Jeff Tate, que é o cara com quem ele não conseguiu se entender muito bem. mas é que daí também a biografia tem aquela parte que ele fala lá do câncer, de uma experiência do câncer, que pra mim aquilo me fez. É um momento tão disgusting da biografia, pelo que ele fala, que ele faz, que tipo, cara, eu não vou falar isso aqui pra não é nem tomar um strike, mas tipo assim, ele podia ter não colocado aquilo no livro, entende? É uma parte meio. Mas em que Meio. sentido você diz? Não vou falar aqui porque Gore, assim? é gore, tipo, que dá um problema lá, o cocô dele e tal, e tipo, cara, não põe isso, Não, velho, então, o que eu vi sabe? falar dessa biografia, assim, eu nunca li ela, só li esse trecho dele falando do Eternal of Souls, acho mesmo que ele tava falando, mas que fala como que não deu certo o Three Tremors lá que eles queriam fazer. Mas que eu vi de uma crítica de um cara que eu gosto de acompanhar, que é um repórter, um cara que escreve pra Wire, fala de metal e fala de jazz bastante. Ele chegou e falou, assim, eu acabei de ler a biografia do Bruce Dickinson, não sei o nome da esposa dele. Exatamente, exatamente, é isso aí. Sabe, tipo, o cara, ele basicamente ele não entra em meandros nada da vida pessoal dele que não seja pra fazer ele parecer um super-herói, assim. Não, exatamente. Ele começa o livro e fala como é que é. Ele dá uma desculpinha. Ele dá uma desculpinha de cara, não vou falar isso porque eu não vou colocar os É, outros na jogada. Mas ele vai falar mal de um monte de outras pessoas. Tipo assim, tipo assim, eu vou falar mal dos outros, mas não dos meu e é, círculo próximo. e é engraçado, assim, que nesse disco no Tyranny of Souls, eu tava até, uma das coisas que ele fala das letras, assim, que as letras, apesar da aparência de estar falando uma letra de sci-fi, ele fala que tem muita coisa pessoal nas letras desse disco. E ele fala que o nome que ele queria dar pra esse disco é Half-Life, porque era um conceito que ele tinha lido que a gente está sempre com a vida pela metade, porque uma parte da vida está sempre mudando. E ele falou que ele se identificou completamente com isso, porque toda hora ele sente que a vida dele é uma eterna mudança, tá? Uma metamorfose ambulante, para dizer assim. E ele queria chamar de Half-Life, só que ele falou: ninguém vai entender se se chama Half-Life. Exatamente. Meia Então é vida. melhor dar outro nome para ele, assim. Mas ele tem várias, acho que tem umas três ou quatro letras que ele. Duas certeza que ele menciona o Half-Life na letra. Uma delas na Soul Intruders, ele fala disso. Eu acho que na Navigate the Seas of the Sun ele também fala. Mas acho que tem mais citações. Que era esse conceito que ele tinha. Mas é o ponto, sabe? O único disco do Bruce, assim. Como a gente falou, na Wasting Love, quando a gente falou do Bolt Picasso, né? Na Wasting Love ele fala Maybe one day I'll be an honest man. E no Now Bolt I'll do the Picasso best I foi o can. dia que ele foi um homem honesto, que ele fez as letras sobre as coisas que atormentavam, que ele estava sendo atormentado. Eternal Souls, aparentemente, ele fala alguma coisa disso. No Mandrake Project, ele disse, tem algumas coisas que ele falou também ali, mas não consegui me empolgar o suficiente para prestar atenção nas letras. As lágrimas, como é que é? Eu sempre lembro de Mandrake Project, me lembro Tears of the Mandrake do Edguy, não é? Do Edguy. 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 Tears of the Mandrake. Foi pelo menos mais divertido. Ok. Como é que é? Este é o ranço do Solada com o projeto do Mandrake. Mas ok, tipo. Faltou alguma coisa, Thiago. Não, acho que é. Então, ova, tá? E uma coisa que eu tava, como é que só pra fechar minha última lembrança, assim. Eu não lembrava, ele é um disco da Century Media. Tempo que a Century Media lançava as coisas aqui no Brasil. É por causa da Sanctuary, né? Que a É? Sanctuary tinha fechado acordo com a Century Media, então acho que a Sanctuary tinha comprado a Nuclear Blast, tinha comprado a Noise e Nuclear Blast, estava em acordo com a Century Media, porque a Noise tinha acordo com a Century Media nos Estados Unidos. Mas saiu. Eu lembro assim, se encontrava baratinho. Eu não paguei R$ 10 nesse CD do Bruce Dickinson. Eu lembro que ele disse que foi, tipo assim, comprado na Zeppelin quando saiu. Tipo, vai sair, me dá no Não, começo. então, eu lembro de comprar em promoção, assim, sabe? Tá uma promo tal, 10 conto, mas perto da saída, não foi daquelas, sabe, do tipo, ó, eu lembro, saiu, tá em promoção, o novo dos Clubes Cidinhos, tá, tipo, R$ 11, eu já peguei, fala, beleza. Aliás, para fechar uma outra coisa, como é que é? Até porque o Alexandre me avisou que a Metal Army tá lançando o Time Wave Zero e o Luminescent Bridge do Blood Incantation Nacional.
Então isso vai deixar praticamente quase todos Blood Incantation em nacional. Então, Agora só falta o Blood Incantation vir pro Brasil. exatamente, exatamente. Como é que é? Todo mundo, como é que é encontrando o Paul Riddle, esse seu jeito nerdzinho. Não, isso vai ser Uhum. massa. Uhum. Mas é isso, pessoal. Então, como é que é? Muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Lembre-se que esse disco existe. Como é que se tudo der certo, semana que vem a gente tem como é que é a nossa pauta de tiozão para você. Mas isso você só confere na próxima semana. Até mais.